Bom dia, para mim é um grande prazer estar falando contigo nesta manhã. Lhe desejo um feliz 2021, que possa ser um ano abençoado com o nosso Deus. Nesta manhã estaremos conversando a respeito do tema Desça da Janela. A gente vai verificar sobre isso a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 7 a 12. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7, diz assim: No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a viagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ele lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Ouvintes, a janela é lugar de morte espiritual. Janela eu uso como analogia a uma situação onde a pessoa está longe da vontade de Deus. Pode ser o comodismo ou outra situação qualquer. E morte espiritual, eu me refiro ao estado no qual a pessoa está inerte, não deseja mais cumprir a vontade de Deus, ou seja, está como morta no que se refere a obedecer a Deus. De uma forma geral, as pessoas são ensinadas que viver de verdade é viver os prazeres da vida, viver de verdade é curtir a vida. Mas a realidade é diferente. Viver de verdade é viver a vida que Deus quer para ti. Todas as pessoas, ao serem salvas por Jesus Cristo, elas recebem uma nova vida, uma vida espiritual, na qual elas não tinham antes. Mas mesmo assim, muitas pessoas vivem como mortos-vivos. Elas têm essa nova vida em Jesus Cristo, mas não vivem conforme Ele quer. Mesmo tendo uma vida espiritual, essa vida espiritual, de certa forma, é como morta, porque não obedecem ao que Deus deseja. O texto que nós lemos nos mostra o discurso de Paulo e mostra que o discurso era longo. O apóstolo Paulo estava se despedindo, pois dali ele iria para Jerusalém. Durante o discurso de Paulo, aquele jovem chamado Eutico estava sentado na janela e depois esse jovem pega no sono e acaba caindo. Naquela época, as casas podiam ter até 9 ou 10 andares e o texto nos fala que estavam no terceiro andar. E verificaremos então nesta manhã 3 atitudes para você viver espiritualmente. A primeira atitude para você viver espiritualmente, ou seja, para você fazer a vontade de Deus e não viver uma vida inerte para Ele, é vigie. No verso 7 e 8 nós verificamos isso. No primeiro versículo aqui, versículo 7, a gente verifica que eles se reuniram no domingo para participar do partir do pão, isto é, participar da ceia do Senhor. Tanto o verso 7 como o verso 8 nos demonstra que Lucas, o autor de Atos, estava presente nessa narrativa, pois a gente lê expressões como
estávamos reunidos, demonstrando que Lucas presenciou o ocorrido. No verso 8, vemos que havia muitas lâmpadas acesas e o ar pode ter sido enchido de fumaça do óleo queimado, o que teria contribuído ainda mais para o sono de Eutico. Esse episódio nos ensina que devemos vigiar, estar despertos, estar atentos. E tomando a ideia de janela como lugar de morte, lugar de estar longe da vontade de Deus e dos caminhos de Deus, se a pessoa pegar no sono nesse lugar, ou seja, se ela se conformar como está e não entender que a mudança é necessária, o destino vai ser a queda e uma vida cada vez mais afundada no pecado. Então vigie, não durma na janela. O ambiente ali onde Eutico estava era propício para o sono. Assim como a sociedade, uma forma geral em que nós vivemos, nos proporciona o conforto necessário para dormirmos espiritualmente, para estagnarmos. Então esteja atento, vigie. Vou trazer aqui uma ilustração. Quando o Titanic começou a afundar, sinais de socorro foram enviados. O navio mais próximo ao Titanic era o californiano, o navio da Califórnia. No entanto, o californiano não respondeu ao chamado de socorro até que fosse tarde demais para ajudar. Conta a história que o capitão e os tripulantes do navio já estavam dormindo quando os sinais de socorro apareceram primeiramente. Com isso, eles não puderam ajudar e salvar mais vidas do que depois foram salvas. Se estivessem acordados e vigiando o telégrafo, muitas mais pessoas poderiam ter sido salvas por eles. Meu querido ouvinte, em sua vida aplique esta lição. Esteja sempre vigiando, esteja sempre atento. Não durma. Não durma como os californianos ali dormiram. Não durma como o jovem Eutico dormiu. Não caia da janela. Vigie. Esteja atento para os sinais de socorro das outras pessoas. Mas também esteja atento para os sinais de socorro de você mesmo, para você não cair numa zona de conforto, longe da vontade de Deus. Busque em Deus o modo correto de viver. Leia a Bíblia para saber como agir nas mais diversas situações da sua vida. A Bíblia nos dá os princípios para vivermos uma vida correta que agrada a Deus. A segunda atitude para você viver espiritualmente é envolva-se. A gente verifica isso no versículo 9. Temos no verso 9 o nome desse jovem, que é o jovem Eutico. E somos também informados a respeito da queda do terceiro andar, por causa de Eutico ter dormido. Nós podemos aplicar este versículo da seguinte maneira: não se conforme com o seu status quo. Não se conforme da maneira em que você está. Saia da zona de conforto. Esse jovem, embora estava em um local onde se ouvia a pregação de Paulo, ele não estava envolvido nessa pregação. Da mesma maneira, muitas vezes as pessoas até creem em Deus, mas não se envolvem com Deus, não têm compromisso com Ele, tampouco com a Bíblia Sagrada. Ouvinte, eu não conheço os seus problemas, eu não sei quais as dificuldades você tem enfrentado, quais as dores que você tem enfrentado. Talvez são dores inimagináveis e que muitas vezes podem até lhe afastar de um compromisso com Deus e com a sua palavra. Mas, ouvinte, saiba que Deus está contigo, não importa qual seja a situação. Deus não lhe abandonou e que um grande problema é uma grande oportunidade de Deus trabalhar em sua vida, de Deus agir e lhe transformar e também para Deus lhe usar, para que através da sua vida você seja bênção para os outros. Então encare muitas vezes as dificuldades, os seus problemas como oportunidades para Deus usar a sua vida para abençoar outras pessoas.
E o meu pedido é que você então se envolva com Deus, tenha um comprometimento com Ele e com a sua palavra. E a terceira atitude para você viver espiritualmente é confie em Deus. Nós temos esse ensino nos versos 10 a 12. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Nós vemos aqui neste versículo o poder de Deus sobre a vida e sobre a morte. Nosso Deus pode fazer simplesmente tudo o que Ele quiser. Paulo não tinha quaisquer recursos médicos, mas ele tinha o poder do Espírito Santo. Por conseguinte, vemos Deus dando vida novamente ao rapaz. Esse rapaz morreu e Deus o ressuscitou. Se nós formos olhar na história, grandes homens e mulheres que não tinham nada foram usados por Deus. Eles creram na provisão de Deus. Muitas vezes abandonaram o que tinham para serem usados por Deus em diversos lugares. Nesse caso aqui, Paulo não tinha nenhum equipamento médico, mas Deus usou assim. Assim como na história da igreja, muitas pessoas foram usadas por Deus, como William Carey, lá nas missões à Índia, onde através dele, do seu testemunho de Cristo Jesus para aquelas pessoas, ele transformou a situação daquele povo. Então Deus pode lhe usar. Não há nada impossível para o nosso Deus. Entregue-se a Ele completamente e confie nele. Deus tem o conhecimento de toda a eternidade. Ele sabe de tudo o que precisamos antes mesmo de pedirmos a Ele. Mas Ele deseja nos ouvir o que está no nosso coração, nos ouvir pedindo ajuda. Orar nos coloca no lugar de servos de nosso Deus. Então confie e peça a Deus que lhe ajude em sua dificuldade, que lhe ajude a viver conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Concluindo, a janela é lugar de morte espiritual. A janela que significando aquela situação onde você está longe de Deus. E a morte espiritual significando o estado no qual você já está inerte, já não quer fazer de maneira nenhuma a vontade de Deus. Então, quando você se acomoda no estado no qual você está longe de Deus, você está muito próximo a cair da janela, ou seja, a morrer espiritualmente e não dar mais ouvidos à voz de Deus. E para viver espiritualmente, é importante tomarmos 3 atitudes. A primeira delas, vigie. Vigie, ouvinte, esteja atento aos sinais de que você está ficando longe de Deus e busque a Deus. A segunda atitude, envolva-se. Envolva-se com Deus, envolva-se com a Bíblia Sagrada, envolva-se com a igreja, com a obra de Deus de uma maneira geral. Envolva-se. E a terceira atitude, confie em Deus. Por nós mesmos nós não podemos fazer nada, mas Deus nos usa para fazer o impossível acontecer, porque nada é mais poderoso que o nosso Deus. Então confie nele. Meu apelo é que você analise a sua vida, peça para Deus lhe ajudar nisso, para saber onde você tem acertado e errado perante a Bíblia. E com isso consiga agir em mudança de vida. Nós estamos iniciando esse ano, 2021. Meu desejo é que de fato você possa mudar aquilo que precisa ser mudado em sua vida e melhorar naquilo que você já é bom. Que Deus possa derramar as mais ricas bênçãos neste ano. Que se Deus quiser, vai sendo maravilhoso para todos nós. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, meu querido ouvinte. Vamos estar orando? Ó Pai, lhe peço agora por cada ouvinte que está acompanhando esta mensagem. Esteja abençoando a sua vida e o ano de 2021 que se inicia agora seja um ano maravilhoso na tua presença. E te peço também que ajude os ouvintes a não caírem no estado de morte espiritual, a não ficarem longe de ti,
mas estarem vivos para Ti cada vez mais, vigiando, se envolvendo e confiando em Ti. Em nome de Jesus, amém.